Ele é o criador do maior evento de vendas de carros do Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Neto Moraes. É isso aí, cara. Demorou, mas deu certo, hein, Neto? Demorou, mas deu certo, tudo na hora certa, né? Ensaiamos várias vezes aí, Várias vezes. várias de estar aqui, mas agora deu certo e vamos bater um papo legal aí. Agenda lotada, pessoal, significa que tem muito conteúdo para entregar. Então vamos hoje, ó, sugar esse cara aqui. Eu queria que você começasse com aquele jingle que você faz, que eu sou apaixonado naquele jingle. Não podemos parar. É venda! É venda! Neto Moraes, mas me conta aí, antes da gente entrar no evento seu que você faz, que eu acompanho você no Instagram, é um evento magnífico. Eu vejo os números, os resultados, tem aqui, são De vez em quando a gente dá sorte, né? 3.152 carros vendidos em 2023, isso é muita coisa, né? Se tratando de carro, É muita coisa, né? Se a gente pega aí uma média, a gente pode dividir por 12, dá quase 300 carros por mês, né? A gente tá falando de quase 150 carros que a gente faz no máximo 2 eventos. Então a gente tem uma média acima de 100 carros de venda por evento. A gente faturou milhões e milhões, mas o principal, a gente transformou muitas vidas, contribuiu muito na vida de muita gente, que é o nosso falando em principal vida, propósito. você é natural de onde, Neto? Eu sou pernambucano, cara. Pernambucano, Sou nordestino. pernambucano, aquilo que a gente estava falando antes aqui, né? Eu durmo em Recife, né? E moro hoje Visita no lá de Brasil. vez em quando. É, tem que visitar, tá a família lá. Toda a minha família tá lá em Recife. Tenho um carinho especial, sou nordestino de corpo, alma e coração. Tem filho? Tenho 2 filhos lindos, o Miguel de 8 anos e a Laura de 5 anos, que estão lá em casa junto com a Lívia, que é minha esposa, com minha mãe, com toda a minha galera lá. Toda a sua galera. Isso. Mas antes da gente começar a contar a sua história, a gente tem que falar dessa mesa aqui que tá farta, maravilhosa. Primeiro vamos começar com o nosso patrocinador oficial, que o Neto vende muitos veículos dessa concessionária. Vamos começar pela Saga Nissan. Falar de Saga Nissan, vou deixar o Neto falar hoje. Ah, cara, eu sou suspeito de falar da Saga Nissan, né? Vamos fazer mais um evento com eles agora, é o 4º evento que a gente faz, o produto é maravilhoso, né? A Saga Nissan, ela mora no meu coração, foi a primeira, para você ter ideia, em Goiânia, a acreditar no trabalho do Exclusive Day. Já vamos para o 4º evento com eles. E assim, uma disruptura muito forte, batendo recordes nacionais da marca. Isso aí que é extremamente importante. Equipe show de bola, produto show de bola, grupo show de bola. Quando junta com evento show de bola, não tem como dar errado. E, em especial, da Nissan, os carros são excepcionais, né? Não, sem Eu dúvida. sou fã do Sentra. Carro Eu sou fã da Frontier. Frontier, da Proforex, né? Eu sou fãzaço dela, inclusive eu tô andando com uma aqui em Goiânia. Indico demais, é uma caminhonete que tem uma estabilidade espetacular, balança quase nada, dirigibilidade muito diferente Boa. dos outros produtos. E Nissan realmente tem produto que é sucesso e que é bom de verdade de usar. Com a recomendação do Neto, acesse o QR Code que está disponível na tela e agende um test drive direto com o gerente de vendas, o Augusto Neto. A assinatura de vocês é a mesma, né? É isso aí, cara. A gente tem mais um parceiro aqui que é a Empreendex. A gente que atua como consultor, a gente valoriza muito esse tipo de profissional, né? Que vai fazer a comunicação visual da empresa, que vai transmitir o que a gente treinou, construiu no time ali através de uma logo. Não vou nem falar logomarca, porque ela briga comigo, né? Tem que ser logo. O certo é logo, né? Logo. Então, se você quer criar a sua logo, melhorar a comunicação visual da sua empresa, o nome certo é Empreendex. Disponível na tela aí o QR Code. A gente tem mais um parceiro que é a AWS, Netos. Você não mora em Goiânia, mas eles fazem serviço fora também. Quando você Olha quiser aí. fazer uma reforma na sua casa, quiser mudar a cozinha, porque a esposa tá sempre querendo uma cozinha É, nova, um sofá sempre. novo. É verdade. Fazer os móveis na medida que você precisa é com a AWS. Ou seja, a casa do seu jeito. E o nosso patrocinador principal de hoje, que eu escolhi assim, acertei, né? No Acertou. patrocinador, que é a Takashi, a melhor comida japonesa de Goiânia. Eu sou suspeito para falar, porque estou lá sempre, quase toda semana. E hoje eu trouxe aqui para o Neto experimentar, para validar esse produto aqui, que eu não tenho dúvida que é maravilhoso.
Posso dizer que você acertou em cheio. Em cheio, é minha Neto. comida preferida e eu vou falar pra você, essa barca tá maravilhosa. Então, vamos experimentar um pouquinho aqui para o pessoal Bora, ver. Vamos passar a figa no povo, né, Neto? Bora. Tem que abrir aí, né? Puxar aqui de lado mesmo. Só tem um cara que a gente desagradou aqui, o Fábio. Porque o Fábio não gosta de comida japonesa. Fábio, Mas você não sabe o que tá perdendo. Infelizmente, quando a gente não consegue agradar todo mundo, né, Neto? Não consegue, né, cara? Não tem como, né? Eu sou viciado em comida japonesa. Ó, Takashi, por mim, vocês estão comigo até o final do ano aqui. Toda vez que o Neto estiver em Goiânia e vier no podcast, pode mandar essa barca aqui que ele vai ficar feliz. Com certeza. Fica até mais fácil de entregar o conteúdo. Fica mais leve, né, Neto? Isso, Takashi, em breve eu tô aqui novamente, tá? Neto, depois da próxima vinda sua, vou te levar lá pra você conhecer o restaurante deles. É muito bom mesmo. Tá aprovado? Cara, aprovadíssimo. Salmão, espetacular essa peça que eu comi. O arroz, cara, não tenho o que falar não. Super indico, viu? E muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. Acertei no presente, né? Acertou em cheio, cara. Acertou em cheio. Neto, então sempre que você tem um tempinho, você gosta da comida japonesa. Sempre, quase sempre. Pra ser mais preciso. Pra você ter ideia, eu tô aqui em Goiânia, vai fazer uma semana. Eu já comi 2 vezes. Essa é a terceira, juro a você. Então você que gosta de comida japonesa, tá procurando um local legal em Goiânia, acesse o QR Code que está disponível na tela e conheça o Instagram da Takashi e vá lá conhecer que você não vai se arrepender. Neto, com essa barca aqui, com esse tanto de comida aqui, mas vamos falar da sua carreira, do Pernambuco. Como é que surgiu essa ideia do Exclusive Day? Cara, foi bem engraçado, né? Eu já venho do ramo automotivo, né? O meu pilar mais forte é o ramo automotivo. Eu era regional de uma grande empresa aí, uma grande locadora hoje, que está presente no Brasil inteiro. Tem mais de 500 mil carros na frota. E eu cuidava da operação da Bahia até São Luís do Maranhão, era uma das maiores operações do Brasil na época. E eu sempre quis mais e sempre achei que eu poderia contribuir mais na vida das pessoas. E com o incentivo de um amigo meu, um abraço especial ao Hudson, que hoje é diretor lá da Grupo Revemar, lá em São Luís do Maranhão. Ele disse, Neto, a gente já fazia alguns trabalhos dentro da Movida, dava treinamento, fazia algumas situações nesse sentido. Ele falou assim, Neto, você consegue, cara, fazer um evento. É a sua cara, é o seu jeito, você já conhece algumas situações. E aí surgiu o Exclusive Day, há 2 anos atrás. Né? O primeiro evento que a gente fez foi lá em São Luís do Maranhão. Então eu pedi demissão da Movida, né? Voltando um pouquinho aí, eu pedi demissão da Movida para acreditar nesse projeto. Né? E o projeto deu muito certo. No primeiro evento a gente praticamente dobrou, né, a quantidade de vendas da primeira concessionária que a gente fez. A primeira marca que a gente fez foi a Jeep, né? E assim, e dali de São Luís do Maranhão abriu muitas portas. O segundo evento também foi Jeep, a gente quebrou o recorde novamente dentro de São Luís do Maranhão. E dali foi para o Brasil inteiro e graças a Deus hoje a gente vem transformando a vida de muitas pessoas, vem vendendo muito carro, né? E como intitulam aí, a gente vem ensinando muita gente, muita concessionária a vender carro. Mas acompanhar os resultados e observar os números, como eu estou fazendo aqui, acompanhando você no Instagram, é tudo muito bom, é tudo muito bonito. Agora eu quero ver como que começou. Quando que você começou a atuar na venda? Que provavelmente você começou como vendedor, foi para a concessionária. Qual que foi o primeiro trabalho que você teve com vendas, Neto? Primeiro contato? Só para você ter ideia, meu primeiro emprego, eu fui da C&A Modas, entrei como digitador. C&A? Não, na realidade eu vim antes ainda. Eu fui... Para essa galera nova, Neto, traduz aí o que é digitador, porque a galera não sabe o que é Não isso. sabe o que é mais, Eu dei né? aula, a primeira vez que eu ministrei aula foi de datilografia Boa. e depois de informática. Imagina. Condenamos na cidade aqui, né?
Hoje as pessoas não sabem o que é isso, porque a molecada parece que já nasce sabendo fazer tudo ali, né? Tudo. O celular ajuda muito, né? Mas voltando um pouquinho, eu comecei como balconista, na realidade, de uma caixa da padaria. Né? E da padaria eu passei pouquíssimo tempo. Fui para C&A Modas. C&A precisava de um digitador para digitar cartão, proposta de cartão. E a gente fazia análise de crédito do cartão, aprovava ou não aprovava, aquele cartão que você vai lá e faz e tal, da C&A na hora. Né? Dali, pelo relacionamento que eu tinha com os promotores, pela desenvoltura e tudo mais, eu virei um promotor de cartão. Né? Então eu passei. Promotor de cartão é aqueles que fica oferecendo esse tipo com a gente na loja. Isso, é isso aí. Lá na C&A Modas em Aracaju. Então. Terra boa, tive lá ano passado. Eu vi lá suas fotos lá. Foi lá na Lagoa dos Peixes do Tambaqui e tal, né? Foi nas dunas lá. A Fabiana da Empreendex é de Aracaju. É de lá, que bacana, que bacana. Show de bola, sua terra é linda, Fabiana. Então, o que é que aconteceu? Eu fui promovido para o vendedor de cartão lá, que a gente chamava de consultor, um promotor de cartão na época, né? Onde eu passei 11 meses na C&A Modas, fazendo cartão private label, que a gente chamava na época, e vendendo outros produtos, porque a C&A, além disso aí, vende outros produtos, seguro-desemprego, vende capitalização também. Hoje tem um banco por trás, tem várias situações. E dali, eu não satisfeito e não feliz, pedi demissão da C&A e fui vender cigarro, cara. Cigarro, cara. Cigarro. Eu me lembro até hoje, eu ganhava R$237, fiz um consórcio de uma moto. Meu pai me ajudou com a entrada do lance do consórcio. E tinha uma vaga, um amigo meu já trabalhava nessa empresa. E eu fui ser promotor para abrir novos pontos para vender cigarro. Tá? E do cigarro também fiz minha história lá dentro. O dono, ele era dono de uma distribuidora de cigarro e mais de uma empresa de portões, alarmes e tal. Depois eu fui para essa empresa de portões e alarmes. E aí o meu pai, ele é gerente de pós-venda, sempre foi a carreira dele pautada em gerente de pós-venda. Então, assim, a minha veia com o veículo, ela é muito forte desde cedo. Porque seu pai já era da... Já foi gerente pós-venda Chevrolet. Eu tenho um tio que era da fábrica. Tenho várias situações. Então, minha veia começa. Tem um primo também que já vendia carro na época e tal. Então, minha veia comercial já era forte e o carro já estava dentro do meu contexto há muito tempo, além de ser uma paixão e tudo mais. Então, eu migrei dessa empresa para o carro, né? Eu me lembro, você tem uma história bonita, assim, até hoje eu lembro o primeiro carro que eu vendi, foi um Celta vermelho, duas portas. Cara. O primeiro carro zero que eu comprei, Neto, foi um Celta. Foi em Aracaju, primeiro, um Celta vermelho, duas portas. Eu não esqueço nunca isso aí. Então, de lá eu trilhei uma carreira aí dentro do ramo automotivo, então eu fui vendedor, e de lá eu fui para o banco, né? Trabalhei no Banco Santander durante 7 anos e 3 meses, mais ou menos. Com vendas também. Eu fui operador de banco, então eu passei a atender as concessionárias com financiamento e as lojas de carro. Então passei 7 anos lá e galguei várias situações. Júnior, pleno, sênior, fui crescendo dentro do negócio. Quando surgiu o convite da Localiza, que é também uma grande empresa do segmento, e eu virei gerente substituto da Localiza. Aí eu viajava o Brasil tirando férias dos gerentes, pra você ter ideia. Piracicaba, um exemplo. Então esse negócio de ficar viajando já tem... Já estava no DNA, já estava, cara. Já estava no DNA. Até na venda de carro, eu saí de Aracaju, fui para Maceió, depois voltei para o banco para Aracaju também. Então fui para a Localiza, onde eu virei gerente substituto. Né? De lá da Localiza, como gerente substituto, eu assumi a loja de Aracaju. Uma loja que vendia 30 carros no mês, era um desafio gigante. Aracaju é uma praça um pouco menor, né, se a gente compara. E graças a Deus a gente fez um excelente trabalho lá. Entregamos a loja de Aracaju depois de 3 anos com média de 65 vendas, então dobramos mais uma vez. E o cara que me contratou na Localiza de Aracaju foi para a Movida. Então ele me chamou para eu assumir a operação da Movida em Recife. Né? Eu precisava me desafiar, precisava de algo novo, precisava de uma praça um pouco maior. E eu fui para Recife,
onde a gente abriu a principal loja âncora. Então, desde o início da abertura dela, foi eu que fiz, que ela fica na Imbiribeira, uma das maiores lojas hoje do Brasil também. Um ponto mais bonito do Brasil, eu costumo dizer que é minha filha. Então eu abri a porta dela pela primeira vez, né? E de lá eu passei 7 meses como gerente lá em Recife da Movida. Depois de 7 meses eu virei regional da Movida. Então aí eu toquei a maior operação do Brasil, que ia da Bahia até São Luís do Maranhão. Mas me responda uma coisa. Você já tinha, entre aspas, no DNA, a venda, né? Por conta do Sem seu pai. dúvida. Mas o seu primeiro contato com venda, você fez treinamento? Alguém te ajudou? Como é que foi? Né? Cara, eu tenho... Porque antes que você comente isso, cada pessoa naquela época nossa buscava a venda por algum motivo. Alguns era por necessidade, que era o emprego mais fácil, e outros em razão da timidez, que era o meu caso. Eu sempre fui muito tímido, ainda sou. Hoje eu aprendi a lidar com a timidez, mas ainda sou muito tímido. E eu ouvi dizer uma vez que a venda ajudava. Não tinha ninguém na família para orientar, não tinha internet. E eu fui trabalhar com vendas, com um dos produtos mais difíceis. Vendas porta a porta. Isso aí. Foi aí que eu comecei a destravar a minha comunicação. E eu queria ouvir de você qual foi o motivo que você iniciou na venda. Foi por opção de trabalho, que era o único que tinha, influência do pai, ou foi por algum motivo de timidez, aprender a comunicar? Cara, eu costumo dizer que eu tenho um DNA muito forte comercial. Mas eu também tenho uma história bem bacana e bem interessante, assim. Para você ter ideia, o meu primeiro contato com venda foi um dia, é bem hilário assim, mas é verdade. O meu pai pediu, a gente morava no interior de Pernambuco lá, a gente morou, que ele era gerente de uma concessionária lá, e a gente morava numa casa que era grande e tinha 6 pés de coco. E ele precisava limpar os pés de coco, porque ficava palha, ficava algumas situações. E dali veio uma situação. Digo, pai, eu vou pegar esses cocos aí e vou pedir para os meninos descascar e eu vou vender esses cocos. Por incrível que pareça. É bem bacana. E é bom lembrar isso aí, voltar nisso aí. É que você passa um filme extremamente lindo. Porque às vezes na as minha pessoas, Neto, olham pra gente e... Porque a gente nunca acha que tá bom, né? A gente quer sempre melhorar, mas quando você coloca no nível de outras pessoas que estão começando, a gente tem que reconhecer que a gente tá um pouco melhor. Então tem gente que fala assim, nossa, mas você tem um dom, você fala bem. Você, não, cara, vamos voltar lá. Me ouve um pouquinho aqui. Foi por isso que eu te perguntei isso. É isso aí. Eu vou responder um pouco mais na frente da sua pergunta. E o que é que aconteceu? A gente limpou, o pessoal subiu, limpou esses pés de coco. E eu tive a ideia de, porra, eu preciso ter alguma coisa, ou eu quero ter alguma coisa diferente. Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero fazer alguma coisa, eu quero comprar. Nessa época eu jogava bola, criava passarinho, não sei o quê, interior e tal. Aí os caras limparam o terreno lá, tudo. Eu peguei todos esses cocos, botei no carro de mão e fui pra feira vender, cara. Quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro, que eu vi o dinheiro e que eu poderia fazer coisas sem depender de ninguém, eu acho que ali foi que foi o start da minha vida. De verdade. Tanto que depois disso, a gente tinha um plantio de acerola também, tinha não sei o que, e eu comecei a vender, além do coco, acerola, manga e tal. Eu ia pra feira, pegava um carro de mão e tal. E é interessante demais, o filme fica passando na minha cabeça, é uma coisa linda. Eu passei a contratar meus amigos para poder levar o carro de mão, um carro de mão, e eu levar outra situação já. Começou a trabalhar a liderança. E, exatamente, você vê como são as coisas. E daí surgiu realmente essa veia, né? Essa veia comercial, por entender e por ter o prazer de ter o meu primeiro ganho e ter a primeira liberdade financeira. Pô, eu ganhei aquilo aqui e eu posso gastar com o que eu quero, eu posso comprar o que eu quero, eu posso dar um presente para minha mãe, eu posso comprar alguma coisa para meu pai, eu posso comprar uma coisa para mim, eu posso comprar uma chuteira para eu jogar, posso comprar uma luva, que eu era metido a goleiro antigamente, né? E aí foi o primeiro start meu, assim. Eu acredito que não foi por acaso, né? Foi por um interesse, assim, de enxergar uma oportunidade naquele momento, por incrível que pareça. Uma necessidade, né? Isso, mas o que despertou realmente foi a partir do momento que eu cheguei lá e eu consegui vender o primeiro coco e eu recebi aquele dinheiro. Então isso aí mudou a chave da minha vida.
Mudou de verdade. Quando você viu assim, é possível. É possível. Eu posso ter uma renda, eu posso me sustentar, eu posso comprar minha chuteira, né? É isso Posso aí. comprar meu meião, minha luva, É isso aí. etc. e Você tal. vê como são as coisas. Né? Você foi lá atrás e buscou uma situação que... Não, é porque assim, na nossa geração, hoje não, as pessoas já nascem com contato com o digital, então você quer aprender qualquer coisa, você dá um Google ou você vai no YouTube, então hoje é muito mais fácil. Na nossa época, além de que os nossos pais não tinham condição de identificar tudo que poderia acontecer com a gente, timidez, bullying, nem Não existia. falava Eles de falavam, bullying. né? Se você era tímido, você tava fudido. A galera ia tirar onda com isso mesmo, você. isso. Cara, eu sofri bullying demais para aquela época, minha nossa. E não tinha a quem recorrer. E a família também não tinha condição de falar, não, eu vou pagar um psicólogo para ver o que era. Então, quando você começou a falar da venda, eu me lembrei de tudo isso. Já vendi, antes do livro, eu vendi laranjinha, eu fazia rosquinha enroladinha, eu mesmo fazia e vendia na rua. E esse DNA da venda também já estava comigo por conta do meu pai. Meu pai sempre gostou de venda, né? E é assim, é legal a gente observar isso porque você que tem filho, você já vai observando a predisposição do seu filho. Será que ele tem alguma coisa de mim? Será que ele, se eu colocar ele aqui no futebol ou como goleiro, qual que ele vai gostar mais? Cara, você falou uma coisa de filho. Só pra você ter ideia, a minha filha pega o telefone e faz: fala, meu povo lindo. É venda. Uma vez a gente chegou: o que é que você quer ganhar de aniversário? Ela: pai, eu quero uma câmera e um microfone. Ela Pra tem eu quantos poder anos? viajar com você. 5 anos. 5 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Essa molecada de hoje, ela é muito mais acelerada, né? Tem muito mais diferente, facilidade para diferente. aprender. Não se diferente. compara com a gente, É não. diferente, mas não viveu o que a gente viveu. Mas é tudo, a gente é fruto do ambiente. Não é. O ambiente que eles nascem hoje é diferente do nosso, Total, cara. total, Totalmente diferente. Se eu queria brinquedo, alguma coisa, eu tinha que ir pra rua, tinha que ir atrás. Você não tinha acesso a quase nada. Na região que eu nasci, é totalmente diferente. Hoje a criança nasce, ele tem um tablet na mão, ele tem um celular, ele tem a TV, ele já pode praticar o esporte, ele já pode fazer o que tiver vontade. É verdade. Por mais que a família não tenha condição, esse básico, qualquer bairro que você está inserido, você consegue Já fazer. tem. Já é tem, verdade, né? Já existe. É E verdade. aí, disso aí, você começou a identificar, foi para concessionária, veio o evento, mas hoje o que você... Vamos entrar um pouco no... Não vamos falar de conceito por enquanto. Resumindo numa palavra simples, o que é a venda para você? Cara, a venda é um momento mágico. É um momento mágico onde tem algumas variáveis, né? Tem várias situações. Tem emoção, tem técnica, tem uma porrada de coisas envolvidas. Tem estratégia, né? Tem contribuir na vida das pessoas. Porque a venda, se você observar, ela é uma cadeia. Ela é uma cadeia para quem compra, como compra, da forma que compra, como você constrói, como é para o vendedor. Eu costumo sempre usar isso nos meus treinamentos e falar sobre isso, que assim, imagina quantas pessoas você pode transformar e a vida das pessoas que você pode transformar dentro da casa do cara se o cara é de alta performance. Eu tenho vários exemplos. Vários exemplos. Tenho um exemplo de administrativa que virou vendedora e que hoje é gerente. Eu tenho lavador que virou vendedor e é a maior performance do Brasil. Cara, tem um caso, pra você ter ideia, de uma menina de Feira de Santana, que ela gravava pro YouTube, ela fazia bolo, cara. E eu acreditei no trabalho dela e ela virou a melhor vendedora da loja. Qualquer pessoa hoje pode se tornar um bom vendedor, Neto? Cara, eu acho que qualquer pessoa não, é muito forte. Ele pode aprimorar uma técnica para uma pessoa, tá? Mas eu tenho convicção que você tem que ter um DNA. Você tem que ter o tesão, você tem que ter Para a depois ir tara para a do técnica, né? negócio. Porque se você não tiver... Para você aprimorar uma situação, né? Isso aí eu não tenho dúvida, não é acho, é certeza. Isso aí é um ponto de vista forte meu. Isso você tem que ter o DNA. Porque assim, é igual outras profissões. Não adianta você fazer o que você não gosta. Você não vai fazer bem feito. Eu sou um grande exemplo disso aí. Eu tenho
tara pelo que eu faço hoje. Engraçado, Neto, que a venda tá em tudo que a gente faz, né? Tudo. Eu tento convencer as pessoas que têm dificuldade, falo assim, cara, o tempo todo você está se vendendo e está negociando. Às vezes você não observa isso e não trabalha isso aí, mas que você faz. Você faz. Com certeza. Por exemplo, tá? Você aqui e outros amigos, a gente quer ir em algum local em Goiânia. E você quer ir em um local que a maioria não quer. Você vai tentar convencer as pessoas. Isso aí. Ali você já está fazendo uma venda, está fazendo uma negociação, Claro, está assumindo o papel de liderança. Isso. Então, assim, basta você olhar e perceber, né, esses pontos. É claro que não é como uma venda de um carro ali, que você tem que analisar vários aspectos ali, né? Você tem que ter aquele feeling rápido. Olha, qual que é o perfil do Josimar? É o momento de eu fazer o checkmate ou não? Josimar quer só conversar. Que tipo de cliente que ele é? Estrela? Comunicativo? Cliente calado? Cliente apressado? Que tipo de cliente que ele é? Tem filho, não tem filho? É muita coisa que você tem que analisar. E outra coisa que muita gente esquece, e é uma coisa que eu comento muito também. Muitas vezes você só pensa no ponto 1, que é isso mesmo. Você está de frente comigo e eu vou tentar te entender. E o ponto 0? Como é que eu trago esse cara? Como é que eu torno ele o ponto 1 para eu poder ter a oportunidade de conhecer? Falar com ele. Né? Então a venda, para você ver como são as coisas. Muita gente só foca no ponto 1. Se você observar aí didaticamente, em outras situações. E o ponto 0? Como eu vou trazer esse cara? Quem é esse cara? Até eu saber que é o Josimar. Até eu saber que ele precisa de um carro XYZ. Mas o Josimar não existe. E onde é que eu busco? O que é que eu busco? O que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho que construir? Esse é o ponto 0. Que muitas vezes as pessoas... Eu tenho até um treinamento que chama ponto 0. Muitas vezes a gente se preocupa só por... Ele já existe, ele já falou, então eu vou desenvolver algumas situações para poder fazer a venda para ele. Mas se você não existir, não tem venda. Se você existir, não tem a conversa. Se você não existir, não tem várias situações. E engraçado, só fazendo um adentro, esse grupo que você falou aí, muita gente já conhece ele e a concorrência está lá em cima. Agora, chegar nesse ponto 0, se eu entendi bem sua analogia, é você despertar interesse, vender para quem não quer. Achar aquele cara que ninguém está conseguindo atrair ele para vir até a loja ou ir até o seu site ou dar um clique ali numa campanha que você fez no Instagram. Cara, é fazer o que ninguém faz, é ir aonde ninguém vai. Não que eu não vou impactar o cara que já compra uma situação XYZ, mas eu tenho que deixar claro para esse cara que eu sou o cara que vai resolver a vida dele. Isso é que é importante. Eu tenho que ter a confiança, eu tenho que ter a técnica, aliado a um produto bom, aliado a uma estratégia boa, aliado a técnicas de venda, de atendimento, de pós-venda, de condução. É uma porrada de situação. Ou seja, toda a base, todos os canais tem que estar falando a mesma linguagem, tem que estar tudo preparado para conseguir atrair. E falando tudo isso, o que você faz para levar a esse cara até um evento como o seu? Aí é o segredo que vale R$1 milhão. Mas eu vou falar, eu falo abertamente algumas coisas e não tenho medo de falar. O que é que a gente faz, só para você entender? O que é o Exclusive Day? O que é um feirão? Conta só parte dos segredos. O completo você conta no segundo episódio. Isso. O que é o Exclusive Day, o que é um feirão, o que é outras situações, que eu odeio essa palavra feirão, desculpa aí, mas eu odeio ela. O cara não aguenta mais ouvir feirão. Então eu falo de evento. O que é um evento? É duas coisas pejorativas, é o feirão e garagem. Isso. Mas vamos lá. O que é que acontece? O evento é você criar um momento diferente do que se faz para o cliente. E ele entender que aquele é um momento diferente, aquela é uma oportunidade única que ele não pode perder. E é isso que a gente constrói. A gente constrói todas as campanhas digitais. Vou entrar um pouquinho no detalhe aqui para você. Você merece. A gente constrói todas as campanhas digitais
A gente traz todos os gatilhos necessários para que se exista uma aderência para essas campanhas. Todas as estratégias, todas as situações, falando o linguajar isso, X, Y, Z. E conduz esse cliente para uma situação de um momento diferente de todos os momentos que ele já viveu até agora. E trazendo realmente oportunidades reais, que são oportunidades reais. Não dá também para você gerar uma atração dessa e na hora chegar não tem nada, né? Exato, tem que ter algo de exato, fato que isso. faça a pessoa chegar ali e falar assim, ó, tô tendo vantagem em vir aqui. Não, isso aí eu não tenho dúvida. E assim, ó, esse é um evento que ele é benefício mútuo. Ele é um benefício para o cliente e é um benefício para a revenda. Então, assim, a construção é pautada em cima de estratégia, mas de estratégia real. Porque eu também cobro da revenda que exista a coisa real e que exista um benefício realmente palpável e exclusivo para esse cliente. Em contrapartida, o que é que eu trago para dentro do ponto de venda? Um fluxo que ele nunca trouxe, um aprendizado que ele nunca teve. Eu levo ele a um lugar que ele nunca foi. E no final, a gente constrói um evento que ele nunca teve na vida. Ou seja, só por ser algo diferente, você já quebrou uma série de objeções. É isso aí. Seria mais ou menos isso. É isso aí. Porque é por hoje aí. a concorrência no dia a dia ela é bem acirrada, né? O vendedor ele não consegue nem pensar como você está levando a gente a esse pensamento no momento. Porque o vendedor olha o seguinte, carro elétrico, carro mais barato, carro isso, uma marca nova entrando no mercado, é tanta coisa ao mesmo tempo. Ah, não é legal comprar carro, vou mandar de Uber. Então, é uma série de coisas que se você for fazer um evento desse tentando quebrar todas essas objeções, você não vai ter o êxito que você tem. Você faz o contrário. Você tenta surpreender o cliente, criar ali um momento que ele nunca viveu, que aí, nessas etapas, ele vai esquecendo essas objeções. Não que a gente não quebre algumas objeções, né? Até porque a gente tendencia para uma situação, claro, para o momento específico, para a marca específica, para o modelo específico, falando diferenciais, o que é que tem isso, o que é que tem aquilo. A gente tem esse tratamento também. Mas a gente quebra muita objeção dentro de todo o contexto e no final provando a ele que é uma situação realmente diferente. E é um momento realmente diferente. Aquele momento que você vê lá é venda, o vídeo, é porque muita gente só vê a parte bonita, a parte do vídeo do final. Mas a gente também quebra muita objeção aí, técnica também, né? Só para você ter ideia, a gente quebra tem... a objeção do time, né? Do time também, né? Na realidade, assim, é uma mudança de cultura, né? É uma disruptura sendo mudança bem mais... de mindset. Total. Eu costumo sempre dizer isso assim, pô, por que o cara me chama para vir para fazer um evento? Porque ele não consegue fazer o que eu faço. Isso é o primeiro. E o mínimo que o Exclusive Day tem de compromisso é contribuir na vida de todas as pessoas que estão lá dentro. Certo? Deixar um legado realmente. Para quê? Para que aquilo se torne uma coisa diferente, uma cultura diferente, uma disruptura e assim sucessivamente. Você instala o Drive. Porque eu vi... Como? Hoje, você instala o Drive, porque eu vi... Hoje eu estava observando um corte que você soltou, e não é só esse, vários. As pessoas emocionadas, chorando. E a gente que está assistindo só aquele pedaço, você fica curioso. O que esse cara ali fez é o segredo para levar esse nível de emoção, né? Você entra bem na vida, eu não tenho dúvida, que você entra bem no pessoal da pessoa para dar uma chacoalhada nela. Olha, esse é você e esse aqui é o que você pode ser. Mais ou menos isso que eu imagino que você faz. E assim, é emoção mesmo, é reflexão, eu costumo dizer. Porque venda é emoção, né? Isso. Grande parte dela é emoção. A razão é bem pouca, né? E outra, cara, o cara tem que ter um propósito. O corte que você viu foi falando do tempo. O cara tem que ter um propósito. Quanto tempo ele vai durar para se transformar? Ou quanto tempo ele vai passar sendo um cara mediano? Você me fez lembrar da primeira vez que eu fui na palestra do Cortella, aqui em Goiânia. Fiquei fã desde quando conheci pessoalmente. Ele começou a palestra dizendo o seguinte: olha, todos vocês que estão presentes vão morrer. Em datas diferentes, mas todos vão morrer. Provavelmente, daqui 100 anos, não tem ninguém que estava aqui nesse evento hoje.
Então eu quero só lembrar os senhores que o relógio está contando e ele não para. É isso E aí aí. ele começa a palestra. Cara, que analogia que eu achei fantástica. Gostei, Isso gostei. foi lá em 2011. Para a época não se falava muito disso. Hoje fala muito, né? Hoje toda hora alguém está falando isso no evento. Mas assim, o legal, ô Neto, é que provavelmente você não fala nada que a pessoa já não ouviu, Já não saiba. já não saiba. Isso. Mas o contexto, o ambiente, a forma de provocar faz a pessoa refletir, porque ele está assistindo todo dia na internet alguém falando sobre isso. Isso. Mas aí vai passando, aí ele sai daquele vídeo, ele vai para outro, vai para assistir um filme. Agora, quando você vem ali, mostra as possibilidades. Você lembra do momento que eu falei do momento? O momento não é só para o cliente. Isso. O momento de pensar diferente, de viver uma situação diferente, de ter uma oportunidade diferente, também é para a equipe interna. Porque a gente tem 2 trabalhos aí dentro do Exclusive Day. É um para o externo e o outro para o interno. Então a gente trabalha nas 2 linhas. Entendi. A gente tem que trazer o momento para o cliente, mas a gente também tem que transformar aqui e deixar claro que o momento é diferente. Então, Ou seja, o momento tem que ser diferente para os 2 clientes, o interno e o externo. Exatamente. Então a gente constrói essa situação em paralelo. Né? No momento do cliente aproveitar uma oportunidade única e exclusiva, e o momento do vendedor fazer uma reflexão, aproveitar tudo que a gente traz, todo o know-how, todo o conhecimento, tudo que ele pode usar durante a vida dele inteira. Então, é uma mistura. A questão do chorar, várias situações, é um segredo nosso, de todos Não os vai fazendo a treinamentos. gente chorar aqui não, Fábio. Não vai chorar aí não. Viu? É um segredo de todo, é um segredo nosso, né? Gente, ele vai contar esse segredo no 2º episódio. É viu? isso aí, 2º episódio, Só que não perde. Pra isso, tem que ter no mínimo 200 comentários pra ele voltar aqui. É isso aí. 200 comentários. Se Você que ti- ainda não se inscreveu, inscreva, aperte o sininho e deixe um comentário aí pra ter o 2º podcast. Se tiver, tá prometido o segredo. Fechado? Não só esse segredo, como outros segredos. A gente pode entrar numa parte um pouco mais técnica de objeção que a gente usa e tal, e serve para várias empresas, né? Então a gente, no nosso treinamento, nosso bate-papo, que eu não chamo de treinamento, eu chamo de bate-papo. A gente também trabalha mercado, oportunidade, objeção, técnica, estratégia e no final a gente trabalha muito a emoção. Que é o mais importante, Que é né? importante. Porque a técnica e a estratégia, a maioria das empresas que você passa, me corrija se eu estiver enganado, mas a maioria delas oferece essa base estrutural na contratação, na seleção, no treinamento. Com O certeza. que você vê é você estabeleceu um método. Exatamente. Você já testou e validou e esse método funciona. Mas uma curiosidade, Neto, como é que você lida com esse contraste de geração na equipe? A geração Z e aquela geração que é mais puxa-saco, que faz mais na sua frente, nas costas vira. E a geração Z não, já olha para você, não gostei disso aqui, não vou fazer, tô fora. Cara, eu sou um cara muito duro dentro do meu evento. Mas ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu entrego muito mais do que eu prometo. E eu tenho uma grande viés, que assim, eu só gosto de trabalhar para quem quer. Quem trabalha para quem quer, eu garanto que a gente transforma a vida de muita gente. Mas a gente lidar com isso aí, tá? A gente lidar com um vendedor estrela que já tem uma carteira, que já vende, que isso, que aquilo outro. A gente lidar com um vendedor que não tem porque um sempre compromisso tem, né? Não tem jeito. com nada. A gente não entende nem como ele está dentro da revenda. Como a gente trabalha com as pessoas que querem ser diferente, né? O que é que eu sempre deixo claro para todo mundo? O cara que quer ser diferente, a gente contribui na vida dele de forma brutal. Brutal. Tem vários exemplos. Vários. Mas tá aí, esse é um grande exemplo disso aí. O Augusto, pronto, pra você ter ideia. A gente teve um bate-papo na casa do Augusto, que o cara que mais questionava o meu método e o que eu falava Tinha era o mais Augusto. resistência. Tinha resistência à E palavra. hoje ele te elogia pra caramba, elogiou você pra mim várias vezes, o seu trabalho. Não, ontem- Ó, você tem que ficar mais próximo do Neto, o Neto é isso, é aquilo. Ó, ontem eu dei os parabéns a ele e elogiei ele, porque
Porque o Augusto começou a entender que o digital pode mudar a vida dele. Que se ele fizer campanha e trouxer cliente e for onde ninguém vai fazer o que ninguém faz, vai mudar a vida dele, vai mudar o resultado dele. E que se a equipe vir junto, ele vai potencializar mais ainda. Então é isso, a gente lidar com todo esse tipo de gente. Então quem quer, a gente potencializa de forma brutal, sendo bem sincero mesmo, para a vida. Não é para empresa X, Y ou Z, é para a vida. Quem não quer, vai morrer. Simples, eu falo isso mesmo no meu bate-papo. E você sempre encontra pessoas que no primeiro momento é um cara bom, igual é o Augusto, mas tem essa resistência no começo. Bastante. E aí você vai dando tempo também, né? Você deixa ele Isso. se convencer, deixa ele ver o resultado. Isso. Baixa a guarda, porque essa Isso. pessoa, se você bater de frente para ele e falar assim, ó, deixa aí que você tá fazendo, não funciona. Isso. Mas o que é que eu digo? O Exclusive Day é uma consultoria que mostra o resultado no final. Então, contra resultado não tem questionamento. Você pode não concordar, mas questionar não tem o que fazer. Então, contra essa prova aí, não tem. Só para você ter ideia, no início, um evento Exclusive Day, quando ninguém conhecia o Exclusive Day, 80% era responsabilidade minha e 20% era da revenda. Hoje é 50-50. Eu já provei que o método funciona, que as coisas funcionam. E que se comprar, não tem como dar errado. Não tem. Porque é disruptura, é diferente, é fazer o que ninguém faz, é ir onde ninguém vai. É buscar o cliente que você nunca imaginou que existia. É vender para quem não quer. É vender para quem não quer. E respondendo mais ainda a sua pergunta. Que a concorrência é menor. Isso. E respondendo mais ainda. Tem um vendedor estrela? Eu já vendo 10, 15 carros e tal. Eu já estou há tanto tempo, eu sou vendedor há 20 anos. A minha carteira, pode falar palavrão aqui? Pode. A minha carteira é foda. Eu já faço isso. Mas eu digo a ele, sabe o quê? No dia que eu fizer um evento aqui dentro, através do digital, eu tomo um cliente da sua carteira. E amanhã eu tomo 2. E daqui a 6 meses eu tomo 3. E se você atender o quarto, mais ou menos, eu tomo o quarto também de você. E você vai ficar sentado em cima da sua carteira. Então é simples, é objetivo. Bem simples, o meu papo é muito reto em algumas situações. Eu dou muito mais do que eu prometo, se o cara quiser. Mas se não quiser, antigamente, eu estava até falando esses dias, antigamente eu só faltava surtar. Morria por dentro, aquela inquietação do cara que quer ter uma performance diferente, que quer contribuir, que quer transformar a pessoa, que quer... Hoje não. Hoje eu entendi que assim, eu não vou mudar a vida de todo mundo. Eu não vou resolver o problema de todo mundo. Tem que focar naqueles que querem. Mas nas pessoas que querem, aí é o meu compromisso. É o compromisso do Exclusive Day. É contribuir e transformar a vida das pessoas. E normalmente aquelas que não querem, às vezes lá na frente com o resultado das outras, elas começam a aderir ao seu método. Isso acontece muito, isso é com qualquer coisa. Por exemplo, esse projeto aqui do podcast, eu acho que ontem a minha design, que ela é mais antenada com data, tá comigo desde o começo, ela falou assim, olha, em maio completa 1 ano. Eu falei, nossa, estava até desligado em relação a isso. Teve pessoas, né, no começo do projeto, que eu comecei, que chegava, oferecia para fazer uma parceria, mesmo eu já tendo canal no YouTube, vendendo curso online, não acreditava no projeto, alguns faziam descaso, vou ver depois. Você sentia que a pessoa não comprava a ideia. De repente, através de um outro estranho que chegou e reconheceu o meu trabalho... Mas é assim na maioria das vezes. E chegou para o Neto e falou, Neto, você já viu o podcast do Josimar? Sendo que ele é amigo pessoal do Josimar. Não, já olhei algumas coisinhas, ainda faz pouco caso ainda. Aí, aos poucos, de repente, essa mesma pessoa que antes não deu moral, não criticava, ela fica convencida através de um estranho. Deve acontecer muito isso com você, né? Primeiro o cara tem aquela resistência. Isso. Aí ele vê aquele vendedorzinho lá que não vendia nada e foi lá, sentou, ficou anotando tudo que você falou. De repente chegou no resultado e falou, pô, que cara ali, ninguém nunca conseguiu transformar esse cara. É isso aí. Eu costumava dizer, hoje mais não, nem tanto, né? Porque hoje a gente já está conhecido e tal. Que eu chegava dentro da revenda odiado e saía amado. Demais isso aí acontecia. Mas a gente tem uma grande vantagem,
que poucas pessoas pegam isso aí. O drive, instala o drive. Que assim... Instalou o drive aí, Fábio? Instalou ou não, Fábio? O que é que acontece? Se você observar, a maioria do mercado, em todos os nichos, a maioria dos vendedores, eles são medianos. Certo? Você tem uma equipe de 10, você tem 2 que performam muito, e você tem 8 lá que são medianos. E aí é que tá o segredo, cara. Não é você crescer, porque você crescer o cara que já performa muito, é muito mais trabalhoso do que o mediano. E outra coisa, como você tem a maioria no mediano, se você cresce uma venda de cada mediano, você dá uma proporção muito maior. Então esse também é um dos segredos. E é o que eu costumo sempre dizer dentro das revendas. Você vai perceber, eu digo isso quando eu chego dentro do ponto de venda, você vai perceber que quem vai aderir mais são os medianos. E são justamente eles que eu quero. Que são os caras que podem transformar o negócio numa proporção muito maior do que os estrelas, que eu costumo dizer. Né? Mas eu também presencio muitos estrelas que a gente tem como estrela que são dedicados, que são bons, muito bons no que faz, que estão no digital muito forte, que também tem muita vontade de aprender e ser diferente. Eu conheço estrelas que quando conheceu o digital e começou a fazer uma situação, contratou um auxiliar para poder fazer algumas situações para ele. Então ainda tem isso aí, mas a gente também tem muita resistência. Ainda tem muita resistência ao digital, né? A gente que está nisso aí há muito tempo, Por a gente incrível acha que pareça. não, mas ainda tem muita gente resistente ao digital. Não vou fazer agora. Não, fala com fulano lá que ele vai fazer. Cara, você quer ver uma coisa que assim, é aquilo que eu falava para você, que eu ficava louco dentro da revenda. Eu chego na revenda, que a revenda vende 50 carros por mês. Por mês. No final a gente entrega 100. É o dobro em uma semana do que ela fez no mês. E 60% desses clientes vieram através do digital. E o cara ainda não tem dúvida. E o cara ainda não faz. E o cara ainda acha que... É engraçado que você vem, entrega todo esse resultado e quando você volta no ano seguinte, esse cara, às vezes, ele não evoluiu mais que 20% ou está no mesmo ponto. Exato. Cara, pra você ter ideia, eu dou treinamento de tráfego dentro das concessionárias que querem, de graça, que se me pagarem 20 mil para eu ir hoje em algum lugar fazer, eu não vou. Eu dou treinamento de objeções desde quando o cara dá um oi para você no WhatsApp, que pode custar 30 mil reais, que eu posso vender ele no digital lá e ganhar 500 mil de graça pro cara. E tem gente que não aproveita, cara. É assim, infelizmente é assim. Mas também tem vários casos que aproveitam e que mudam de vida. Mudam de verdade. Assim como eu mudei muito de vida. Graças a Deus eu trilhei uma carreira bacana, tinha um emprego bacana, tenho nada o que falar, mas hoje eu tenho muito mais tesão, é diferente. É muito diferente. É porque o trabalho que você faz, ele é muito prazeroso e você está sempre num ambiente novo, com pessoas novas, com pessoas diferentes. E aprendo Isso é muito provocante, demais. você aprende demais. Demais. Na maioria das vezes, igual nas minhas consultorias, eu costumo dizer que eu aprendo mais do que ensino. Só que para aquela pessoa que está recebendo, ela fala, nossa, eu estou aprendendo pra caramba. Por exemplo, a gente aprende da vida daquela pessoa, da expertise dela, porque todo mundo, isso fala de coach não, para mim isso é verdade. Todo mundo tem algo para ensinar, cara. Você é bom em algo que eu não sou e vice-versa. Sim. Todas as pessoas são assim. O problema é que a maioria delas, dependendo da situação, ela faz uma comparação que ela é muito injusta e ela se apequena sem haver nenhuma necessidade. Por exemplo, você é o expert em venda e tal, em concessionária. Mas talvez se você sentar com um líder religioso e ele é o cara naquilo ali, você não entende nada e tá tudo certo. Você não tem que se apequenar por conta disso. Olha, aquele cara dedicou uma vida naquilo ali. Né? É por isso que a gente tirando onda aqui do Pablo Marçal, mas tem uma coisa que eu acho legal nele. Que eu sempre gosto de fazer isso. Eu sempre gosto de ler 3 livros diferentes, de áreas que não tem nada a ver comigo.
Gosto de fazer cursos de área também que não tem nada a ver comigo, para exercitar o meu cérebro, para eu não me apequenar em ambientes que não é o meu contexto. Top. Porque de vira e mexe, Neto, não sei se isso já aconteceu com você, às vezes a gente chega em algum local, o próprio cérebro nosso faz a gente se apequenar e ninguém está dizendo aquilo, cara. É isso aí. E a forma que eu vejo de me provocar é essa, e também peguei esses conselhos do Pablo Marçal. O drive, instalou. Instalei o Drive, cara, e faz total sentido. Você sabia Total que eu cito sentido. ele no meu bate-papo? Não, lá? as pessoas criticam muito, mas ele é muito bom, cara. Como qualquer pessoa, você tem que saber filtrar. Não, cara, é assim, ó. E tudo tem um porquê, cara. E como é que você vai questionar um cara que faz um lançamento e fatura 100 milhões de reais? E outra, tudo isso que ele faz, ele é um cara que tudo que ele faz, ele fala em todo podcast. Essa semana, me preparando para os podcasts da semana, eu estava assistindo o último podcast dele. Cara, tudo isso dele é planejado. Claro. Tudo isso é planejado. Ele criou Ele falou que agora perdeu o controle disso aí. No começo ele tinha controle, ele criou uma competição dos caras que faz corte para ele. Então ele paga um valor X para quem fizer mais corte viral. Só que agora tem muita gente ganhando dinheiro com isso, ele nem tá precisando fazer isso mais. Ele falou assim, ó, tem cara de 18 anos ganhando 400 mil por mês com Porque viralizou. só fazendo corte. E aí ele teve que dar uma freada em alguns, porque exagerava, igual teve gente que pegou e colocou ele, porque ele é evangélico. Ele falou assim, olha, eu só grilei com os caras que pegou e colocou num ambiente de bar. Eu nunca vou sentar num ambiente de bar. Né? Porque o cara começa a ver que tá dando tanto dinheiro, o cara começa já a inventar outras coisas, né? É verdade. Então, assim, algumas coisinhas ali fugiu do controle, mas tudo é planejado. Ele falou assim, ó, você pode até não gostar de mim, mas você vai me ver na sua timeline, eu tô em todas as redes sociais. É isso aí. É um dos caras que mais investe em tráfego. Só pra você ter ideia, eu fiz um estudo lá, o último corte que eu fiz dele lá de anúncio, ele tinha 800 e poucos anúncios no ar. Só pra você ter ideia, uma conta normal para gastar até $1 milhão tem 250 anúncios. Então, para você ter 800 anúncios, você tem que ter um investimento aí em torno muito mais de R$1 milhão. Então, provavelmente, ele deve gastar entre 1 milhão e 5 milhões de reais em tráfego. Ele falando que no segmento dele, no Brasil, ele até recebeu uns prêmios lá da Meta, ele é um dos caras que mais investe em tráfego. E tudo corte. E tudo planejado. E eu vou indicar para você, não sei se você assistiu já, a série da Netflix do Jake Paul, que vai lutar com o Mike Tyson agora, que era youtuber e virou boxeador agora e tal, falando do show business, de como ele constrói tudo é pensado. Tudo é pensado. Muito. Eu comecei a entender isso, Neto, só que a gente tem que aprender, eu falo por mim, administrar as distrações, porque hoje você não tem que correr tanto atrás de conhecimento. Você tem que saber filtrar o que você busca, porque é tanta coisa, senão você se perde. Quando eu comecei a acompanhar Érico Rocha, e foi ele que me incentivou, acompanhando os conteúdos dele, a iniciar no digital, quando eu comecei a produzir conteúdo, foi através daquele cara. Fórmula do lançamento. E ele falava que tudo aquilo era pensado. Ele falou assim, ó, porque aquele cara já era um empresário bem conceituado, morava fora, tinha grana, a história dele é legal. Não, se a gente for olhar hoje, em termos do digital, muita coisa se deve a ele. Se deve a ele. Só que quando ele foi pro digital, ele já era um cara bem de vida. Então ele não precisava aparecer simples, falando uma linguagem simples, ele não precisava ter começado com a câmera ruim. Aí você fala assim, mas por que esse cara fez isso? Ele falou assim, não, isso foi planejado. Eu queria mostrar para as pessoas que você poderia começar igual eu. É isso aí. Eu queria mostrar para você que no começo eu era ruim, e era mesmo, que a família criticava ele. Então, cara, aquilo ali que foi o que me fez começar a gravar vídeo. Porque hoje você vê todo mundo gravando vídeo, quase ninguém fala dele mais. Mas quem colocou a galera para gravar vídeo foi aquele cara. Total. Os gatilhos mentais surgiram muito a partir dele aí também, né? A questão de deixar claro isso aí, as técnicas digitais, o lançamento, a fórmula do lançamento. Então, muita gente hoje deve a ele todo o trabalho que ele construiu lá atrás, né? É porque hoje na internet, tudo que você faz praticamente, se você levar pelo método de lançamento, você fatura muito, igual o Bambam.
Pablo Marçal fala que o Bambam é o campeão de lançamento do Brasil hoje. O cara fez 10 milhões em 36 segundos. Ele falou assim, o Bambam bateu o meu recorde. Eu quero bater esse recorde. É isso aí. E se você olhar, o Exclusive Day, ele é um modelo de lançamento. Tá? Ó. Pelo pouco que você já me falou, que você fica escondendo. Pelo pouco que você já me falou, ele é muito similar ele é um modelo de lançamento. Você pode ter. Ele tem um porquê em todas as etapas. E o lançamento digital, ele é um aperfeiçoamento do marketing e do comercial tradicional. Eu me recordo bem que em 2011, a primeira vez que eu fui em Aracaju, terra linda. Aracaju, terra do caranguejo. Eu tinha um sócio e a gente tinha montado o primeiro escritório de consultoria, parceria com a Unip, aí a parceria não deu certo, a gente trabalhava com curso de pós-graduação. E aí surgiu um contato, um empresário de Aracaju, veio e viu um projeto que a gente tinha, um curso de gestão de custo e formação de preço para empresários. Aí ele viu o projeto, gostou demais, e ele era um cara muito influente lá, ele era um locutor, ele tinha uma agência de marketing muito influente, tinha trabalhado na Globo, então conhecia muita gente lá. Bacana. E ele falou assim, vamos levar esse curso para Aracaju? Eu não botei muita fé no cara. Aí eu falei assim, tá, eu vou te mandar o projeto. Ele foi embora. Quando chegou lá, ele me cobrou de novo, eu mandei o projeto, falei, cara, tá aqui a sequência para você executar. E faltando a semana eu vou ir para Aracaju e a gente bota para rodar. Aí ele não deu conta. Chegou um momento, ele falou assim, Josmar, você vai ter que vir aqui para me ajudar, não deu conta não. O cara nunca tinha feito isso. O digital naquela época não tinha muita força. Aí a gente chegou lá, quando a gente está falando de lançamento, a gente fez praticamente um lançamento, usando um pouco do digital que ainda tinha, que era pouco ainda. Naquela época, quem criava um hot site só para um evento era chique demais. Era chique. Então a gente chegou, até o nome é chique, né? A gente chegou, eu fui para Aracaju com os contatos que ele tinha. Eu formei parcerias, fiz um evento do zero na cidade que eu não conhecia ninguém. Investimento zero, tudo pago com patrocínio, vendi ingresso, daí coloquei grana no bolso. Só que a gente fez praticamente um formato de lançamento, só que ele era omnichannel. Você tinha 20% digital e 80% tradicional. Nós fizemos inserções em rádio, TV, outdoor, busdoor, panfletagem. Aí nós buscamos uma instituição que tinha nome. Aí pegamos patrocínio de um hotel na época, o Mercury, que custeou para o meu sócio, que ele que ia ministrar parte do custo, custeou o translado e custeou a hospedagem. E a gente criou o Hot Site, que era chique, criou um canal no Hot Site que você poderia comprar o curso lá dentro, aí fazer a inscrição lá, sem precisar. Para ele lá foi novidade. Era coisa de outro mundo. Era coisa de outro mundo. E aí a gente fez tudo isso e deu um resultado muito bacana. Infelizmente, o meu sócio na época não enxergava isso aí. Eu já tinha feito uma especialização em ensino à distância. Eu falava, velho, isso aqui é o futuro, cara. Você estava falando lá de 2011. Cara, isso aqui é o futuro. Olha, nós colocamos, acho que foi 200 e poucas pessoas em um auditório, pagando R$230 por pessoa. Muito dinheiro na época, né? Muito dinheiro na época. Deu um faturamento de mais de R$30 mil. E depois eu tô falando de uma cidade que eu não conhecia ninguém. Entendeu? Então hoje, o que a gente faz, o que você faz e o que muita gente faz é que ficou mais fácil, né? É tudo no digital. Mais fácil entre aspas. Menos difícil. Entre aspas. Se não tiver, ficou mais prático. Se não tiver a estratégia correta também, não vai. Não vai, não adianta. E você faz evento presencial também, além desses do Exclusive Day para empresários, não? Na realidade, assim, a empresa, né, Exclusive Day Performance, a gente tem o Exclusive Day, que é um evento presencial, que é isso que a gente faz dentro das concessionárias. A gente tem o Ultra Festival, que é uma outra marca, que é um evento parecido com o Exclusive, mas a gente só faz digitalmente ele, então de forma remota. Mas é pro nicho de concessionária também? Na realidade, assim, eu tenho recebido muitas propostas de construtora. Eu já fiz um trabalho para uma rede de ortoestética. Eu já fiz alguns trabalhos. O meu problema hoje chama-se agenda. Mas muita gente se encaixa em todos os segmentos. Posso deixar isso bem claro para você. Então a gente tem o Exclusive, tem o Ultra Festival, que é um evento à distância, digital, e tem a consultoria comigo.
né? Então eu também faço consultoria. Hoje um pouco menos por conta da demanda. Só para você ter ideia, eu não tenho agenda para 2024 e provavelmente 2025 eu esteja encerrando até o mês que vem, já. Né? Tem concessionárias esperando algumas datas e tudo mais. Então hoje seu foco maior é o Exclusive Day, principal produto seu hoje. Eu pra você ter ideia, o Ultra Festival ele anda paralelo. Né? O paralelo, a gente faz o Ultra Festival, pra você ter ideia, Exclusive Day eu faço aí 22 no ano, mais ou menos, o Ultra Festival eu faço 10 no ano. É mais ou menos essa proporção. Então a gente faz mais presencial do que a distância, né? Até por ser um outro produto, para a gente ter montado ele por uma necessidade de eu não atender um nicho que está precisando tanto. Então a gente montou uma outra situação. Inclusive já fiz na própria emissão. Você tem uma equipe que viaja com você também? Geralmente a gente viaja em 4 ou 5, depende do tamanho do evento, né? E tenho mais 3 hoje. Hoje eu tenho 7 pessoas no total, né? Lá no meu escritório em Recife, eu tenho escritório em Recife. Por incrível que pareça, eu tenho escritório lá. Tenho escritório em Recife, onde eu tenho 2 designers, tenho a secretária lá, que é um dos meus braços direitos. Tenho um gestor de tráfego, estou contratando outro gestor de tráfego agora, tenho filmmaker, então assim, eu tenho uma equipe bem completa aí para atender o nicho. Estou contratando, estou buscando mais um designer para poder atender alguns contratos, que eu tenho uma demanda muito grande mesmo. Só que eu sou um cara que eu não gosto de crescer por crescer e fazer por fazer. Eu só faço e só cresço de forma estruturada. Por isso que você ainda não colocou alguém para fazer por você ainda. É complicado, né? Não é fácil, né? E você que já trabalhou em empresa, que já construiu algumas situações, você sabe. Até as pessoas pegarem o DNA do negócio, o propósito do negócio, porque não é só vender carro, é transformar a vida das pessoas. Através dela a gente vende o carro e faz outras coisas. Mas é verdade. Eu aprendi isso aí de forma muito, muito forte, muito latente. Quando eu saí realmente da Movida, que eu desliguei um botão e fui ligar o outro botão, que eu passei a contribuir mais na vida das pessoas, isso mudou a minha vida de verdade. Mudou minha vida, mudou meus resultados, mudou tudo. E a gente tem convicção que muda a vida das pessoas também. É porque quando você vai lá na base do problema, o porquê que o resultado não está acontecendo, que são as pessoas, tem mais chance de ter resultado. Exato. Então, verdade que hoje os clientes são pessoas. Os principais players do mercado falam a mesma coisa. É isso aí. Thiago Brunet, Pablo Marçal, aquele pastorzinho lá da Barbinha Branca, os caras tudo... Cláudio Duarte. Fala a mesma coisa no seu segmento. Os caras estão sempre vendendo algo, mas primeiro estão tratando as pessoas. Isso aí. Na política, a mesma coisa, em todos os ambientes. Né? Tudo. Existe a técnica, existem várias situações, mas as pessoas são que no final de tudo... Você falou que usa um pouco do exemplo do Pablo Marçal, né, nos seus cursos? Uso no nosso bate-papo, né, no nosso treinamento lá, que é o bate-papo. Eu uso uma analogia dele, justamente com os cortes engraçados, com a quantidade de anúncios que ele tem no ar hoje, né, com a capacidade dele digital. E não tem ninguém que nunca viu o Pablo Marçal. É possível. E com resultado no final, né? Às vezes a gente vê só a parte engraçada, mas tem a parte técnica e tem a parte do resultado dele. Então eu faço muito essa analogia na realidade, né? Eu mostro muito esse passo a passo. Primeiro a gente traz a parte engraçada, retém todo mundo para uma situação. Depois a gente mostra a verdade, o que é que acontece realmente dentro dos bastidores, o que ele tem de capacidade de investimento, o quanto ele faz, o que ele faz e que ele precisa fazer para poder ter um resultado. Então a gente trabalha isso aí também dentro do nosso bate-papo. E eu uso ele como exemplo. Sobra tempo para a família, Neto? Como é que você concilia isso tudo? Porque eu tô vendo você falar aqui de trabalho, aqui tô vendo na sua expressão o cansaço. Que tempo que sobra para a família? Cara, eu sou um privilegiado porque assim, a minha família sempre comprou muito os meus projetos, né? Tem uma mulher que me ajudou muito nesse sentido aí de dizer assim, a nossa vida eu costumo dizer que foi muito bem planejada, né? Ela é funcionária pública hoje não, já tem um tempo já. Ela é funcionária pública e a gente sempre desenhou na nossa vida. Pô, você gosta
muito de estudar da didática em si, você tem uma facilidade muito maior do que eu em termos de didática educacional, assim, de concurso, você tem essa veia. Eu não tenho. Eu não consigo enxergar algumas situações e eu não tenho, talvez, a capacidade técnica para isso que você tem. Né? E eu não me enxergaria feliz fazendo isso aí. Mas isso aí, como você tem, vamos investir, que isso vai dar uma segurança, né, financeira, estrutural e tudo mais ali. E eu vou ser o cara que eu vou arriscar e trazer coisa diferente e criar situações diferentes. E assim a gente plantou isso aí, estruturou e acontece até hoje. Mas eu posso falar para você que é extremamente difícil. Não é fácil. Quem vê todo esse Exclusive Day, todo esse trabalho e tal, eles sofrem muito mais do que eu não tenho dúvida disso aí. Mas eu sofro bastante com isso. Mas ao mesmo tempo a gente tenta entender junto que é uma construção para o nosso futuro e que é um propósito, né, que o Papai do Céu escolheu para a gente, que a gente vai tentando dosar ali na medida do possível. Mas em várias vezes a gente já se perguntou se é esse caminho mesmo. Em várias vezes a gente já teve a prova que é esse caminho. Mas não é fácil, a saudade é forte. Só para você ter ideia, eu saí de casa há 1 mês atrás, fui em casa uma vez só, e eles estão lá torcendo por mim para que os resultados aqui aconteçam, para que eu volte para lá para eles. Então não é fácil, é difícil, mas existiu todo um contexto para que isso aí acontecesse, entendeu? Mas é legal quando você tem um apoio da família, né? Isso. Quando a esposa tá ali comprando o seu projeto, o que você faz, né? Não tem preço. Principalmente quando é alguém que tem uma atividade bem diferente da sua, que a dela ali é só aquela rotina e a sua não, é viajar, tem que ser muito companheiro. Mas é difícil, ninguém vê a parte de você dormir, às vezes, em alguns lugares que talvez você não merecesse, comer o que você não deveria comer, passar esse tempo todo fora de casa, o seu filho ligar para você e dizer assim, pai, volta para casa, vem para cá, a gente quer você aqui do nosso lado. Mas, eu costumo dizer, é propósito, não tenho dúvida disso aí. E esse é o meu propósito nesse momento, e a gente está construindo isso aí para que lá na frente existam outras situações. Show. Então, para a gente finalizar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para esse pessoal o que você mais sabe fazer, que eu sei que é transformar a vida das pessoas. Deixa uma mensagem para essa galera aí, para dar uma impactada nessas pessoas. Primeiro é acreditar, realmente, contribuir na vida das pessoas, muda a vida, você aprende bastante, mas tem um ponto extremamente importante. Você tem que sair de onde você está hoje, você tem que construir algumas coisas para o seu futuro, porque o tempo está passando, o tempo não volta, o relógio vai contar e você está nessa vida para contribuir na vida das pessoas e para construir algumas coisas. É possível, só depende muitas vezes da gente em você acreditar que você consegue fazer. Show. Com essa mensagem, a gente encerra mais um episódio do Josimar Pereira Podcast.